Vamos fazer uma análise rápida e bíblica dos 5 pontos da remonstrância, o documento que foi enviado para Dort, ou na verdade, esse era o documento que os remonstrantes circulavam dentro da igreja com a doutrina deles e também chegou a Dort, né? A gente vai pensar um pouco sobre cada ponto da doutrina deles e no próximo vídeo nós começamos a entrar de vez nos cânones de Dort mesmo. Mas antes de entrar, eu quero que vocês vejam as doutrinas. É importante conhecer o outro lado. É importante você ler o outro lado, além de você ver vídeos como o meu, que falam sobre o outro lado. Então nós temos aí os 5 pontos da remonstrância, e eu peguei eles do site escolaconvergência.com.br, que é um site arminiano, então ninguém vai poder reclamar que eu estou inventando nada. Todo o texto aqui é copiado do site, tá? Então vocês podem ir lá, vocês vão ver o mesmo texto, eu copiei e trouxe para cá. Não porque eu queria plagiar texto deles, não, porque eu queria lê-los com vocês. E para isso eu preciso trazer o texto deles. Não adianta eu escrever o que eles pensam aqui. Eu tenho que trazer o que eles pensam para vocês, né? A primeira doutrina, que foi mais desenvolvida com o wesleyanismo, tá? Com John Wesley, a primeira doutrina é a graça preveniente, que entra ali no lugar do chamado eficaz, né? Chamado eficaz ou na depravação total. Acho que é na depravação total que entra isso aqui. A ordem das doutrinas deles é um pouco diferente do calvinismo, então vocês vão estranhar também, tá? Embora o ser humano seja afetado pelo pecado, ele possui a capacidade de responder ao chamado de Deus por meio da graça preveniente. A graça preveniente não é a ação do Espírito Santo naquele momento da conversão. Ela é uma bênção de Deus espalhada por toda a humanidade, que já capacita a humanidade para aceitar a Jesus com o seu livre-arbítrio. Então, sim, nesse caso, o arminianismo ensina que Deus concede a todos os seres humanos o que é chamado de graça preveniente. Então, olha, as contradições vão aparecer o tempo todo. Primeiro, Deus concede a todos os seres humanos o que é chamado de graça preveniente. Isso que vai entrar em conflito com outras doutrinas deles mesmos, né? Mas, começando por aqui, o que é chamado de graça preveniente, de novo, repetindo, né? Essa graça é uma obra inicial do Espírito Santo que atua no coração e na mente das pessoas, capacitando-as a responder ao chamado do Evangelho. Não é convertendo-as, mas capacitando a responder ao chamado. A graça preveniente é vista como uma capacitação divina que reverte parcialmente os efeitos da depravação total, permitindo, eu vou marcar isso aqui porque é importante, permitindo ao indivíduo exercer a liberdade de aceitar ou rejeitar a oferta da salvação em Cristo. Então, eles ensinam que o homem está depravado, porém a humanidade já recebe essa graça que é pela ação do Espírito Santo, que vai te capacitar e capacitar toda a humanidade, como o texto está falando, concede a todos os seres humanos. Toda a humanidade tem essa capacidade de responder com sim ou não ao chamado do Evangelho. Isso aqui serve para dizer que Deus não te converte, mas é você quem escolhe a Deus. A ideia da conversão, que está também presente na doutrina do pecado, né, da depravação total, a ideia é que você, por si mesmo, não pode aceitar Jesus. Então o Espírito Santo ele tem que te converter para você fazer isso. O arminianismo ensina diferente. A graça preveniente ela te capacita, ela reduz ali, ela reverte parcialmente os efeitos da depravação total para que você seja capaz de aceitar ou recusar a Jesus. Essa doutrina se aproxima muito do pelagianismo. De que maneira? O pelagianismo acreditava que o ser humano, por si só, podia obedecer a Deus e assim merecer a salvação. Então, embora o ser humano fosse pecador, ele era capacitado para cumprir toda a obra de Deus e por isso ser salvo. O Armínio e os arminianos deram uma aliviada nessa doutrina, mas mantiveram ela. Se a graça de Deus já está derramada em todos os seres humanos,
Então todos já têm essa liberdade de aceitar ou não a Deus. Então não existe uma conversão nesse caso. O que existe é o seu livre-arbítrio aceitando a salvação. Muito diferente do que acontece na Bíblia com relatos de Jesus, né? O relato de Paulo, por exemplo, é um relato clássico de conversão, e outros também que são muito comuns, né? Essa é a graça preveniente. Polêmica graça preveniente. Esse é o primeiro ponto que vai ali aliviar o que a gente chama de depravação total. Viram como é que eles ensinavam? É assim mesmo. Aí nós temos agora a eleição condicional. No calvinismo nós temos a eleição incondicional. No arminianismo nós temos a eleição condicional. Ou seja, eleição com base em algo. Eleição que depende de algo. Condicional, está condicionada a alguma coisa. E aí eles vão ensinar. A eleição divina é baseada na presciência de Deus sobre quem exercerá fé em Jesus Cristo. A condição para você ser eleito para a salvação é se você vai ou não usar a graça preveniente para livremente aceitar Jesus. Essa é a condição. Se Deus olhou para o futuro e viu que você vai usar a graça preveniente para aceitar Jesus e seguir Jesus, você vai ser eleito à salvação. Se ele olha para o futuro e ele não vê que você vai fazer isso, você não é eleito. A eleição, nesse caso, não é condicional à graça de Deus, mas aquilo que você vai fazer. Texto retirado direto da página arminiana, tá? A eleição é baseada na presciência de Deus, ou seja, no conhecimento prévio. Isso aqui já é um outro problema do arminianismo, né? Já vou comentar sobre isso com vocês. Conhecimento prévio sobre quem responderá com fé ao Evangelho de Jesus Cristo. Deus, em sua onisciência, sabe desde a eternidade quem escolherá aceitar a oferta da salvação. Com base nesse conhecimento prévio, Deus elege ou predestina aqueles que ele sabe que crerão. É muito estranho ler isso, né? Que ele sabe que crerão. É assim que eles ensinam. É assim que eles ensinavam naquela época. Segundo o arminianismo, a eleição condicional preserva a justiça e o amor de Deus, pois ele deseja que todos sejam salvos e oferece a salvação a todos, e oferece a oportunidade de salvação para todos. A eleição, então, é uma confirmação da decisão humana em aceitar a graça de Deus. Então veja que não existe conversão no arminianismo. É o livre-arbítrio que te converte. E não é uma conversão de transformação, não uma conversão literal, né? Porque o termo conversão é inverter, né? Converter você. O que acontece é que o seu arbítrio aceita Jesus. Entende? Então não existe conversão na teologia dos remonstrantes, tá? É tudo baseado naquilo que Deus sabia que você ia fazer. A eleição condicional, junto com a graça preveniente, bate muito de frente com a Bíblia, porque Paulo ensina que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, ou da glória de Deus, dependendo da tradução. E, ao mesmo tempo, Paulo fala que Deus elege pela sua vontade aqueles que ele queria salvar. Não com base no que você faria, mas naquilo que ele quer fazer, né? Então é muito estranho você estudar o Novo Testamento e concordar com a eleição condicional. Outra coisa interessante aqui, conhecimento prévio. Conhecimento prévio vai bater de frente com outra doutrina importante deles. Por quê? Deus está olhando para o futuro e ele, usando a sua onisciência, prevê que você vai aceitar Jesus. Ele previu isso. E logo depois tem uma doutrina que vai bater contra essa doutrina aqui. A remonstrância, ela é tão confusa em si mesmo que nem ela concorda com ela. Uma doutrina não concorda com a outra. Por exemplo, Deus não quer salvar todos e por isso ele manda a graça preveniente em todos. Então por que aqui ele só vai eleger quem aceita ele? Porque ele não convence os outros e salva todos. Então é um problema enorme essa doutrina aqui, quando você estuda ela, e a Bíblia fica pior ainda, né? Essa ideia de Deus prever alguma coisa é muito pagã.
É muito pagã. Uma outra coisa é preservar a justiça e o amor de Deus. Esse aqui é um problema clássico, porque você não vai poder preservar a justiça e o amor de Deus modificando a verdade, entende? Deus, ele não precisa ser defendido. A sua justiça e o seu amor estão presentes em toda a terra. Ele não precisa de defesa, e muito menos ele precisa de que alguém modifique aquilo que ele é para ele ser defendido. Ou seja, o arminianismo mente sobre Deus para defender o amor e a justiça. Olha, não é justo Deus cumprir aquilo que ele disse no Éden? Aquele que pecar morrerá? E quando Paulo fala o salário do pecado é a morte, não é justo ele fazer isso? Isso é injusto? Pois bem, alguns arminianos acreditam que é injusto Deus fazer aquilo que ele quer com aquilo que é dele, que somos nós. O próprio Jesus falou isso, né? Jesus faz essa pergunta: eu não posso fazer o que eu quero daquilo que é meu? Jesus falou isso na Bíblia. Mas os arminianos, eles, na tentativa de defender a Deus, eles vão distorcer a verdade, porque é mais fácil mudar a realidade e convencer as pessoas do que deixar Deus agir no coração delas para elas aceitarem a verdade. A ideia aqui é de convencer as pessoas, né? Então, para isso, a gente vai mudar um pouquinho aqui, ali, a doutrina, a fim de que seja mais fácil a pessoa aceitar Jesus. Infelizmente, soa desse jeito mesmo. E os textos onde Deus se mostra justo juiz e condenando e julgando, como é que fica esses textos? Quem defende Deus quando ele faz isso, né? Ninguém defende. E, na verdade, eles nem leem esses textos, eles fogem disso, né? Os calvinistas é que acabam lendo muito os textos sobre a justiça de Deus. A próxima doutrina é a expiação ilimitada. Pois bem, vamos refazer o caminho aqui. A graça preveniente capacita todo ser humano a aceitar, pelo seu livre-arbítrio ou não, a salvação. Pelo seu livre-arbítrio, você que tem que aceitar ou não a Jesus. A pregação é pregada e você que faz esse processo. Não é Deus que te restaura, não é Deus que te dá vida, como Paulo fala. É você que escolhe, graças à graça preveniente que já está sobre todo ser humano. Está aqui o texto deles. A eleição condicional, Deus lá na eternidade prevê que no futuro você vai aceitar ele, por isso ele te elege a salvação. É isso que eles ensinavam e ensinam até hoje. A expiação ilimitada é outro absurdo deles, que vai contrário àquilo que a Bíblia fala mais uma vez, mas que faz com que a verdade, ou que faz com que a verdade do arminianismo seja mais fácil de ser aceita pelo mundano, pelo mundo nesse caso. Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos. Mas a sua expiação é eficaz apenas para aqueles que creem. É aqui que a gente tem um Deus que é estranho. Por que Deus é estranho no arminianismo? Ele não quer salvar todos. Ele não deseja que todos sejam salvos. Jesus não morreu por todos. Por que é que na hora de aplicar o mérito dessa morte, ele só aplica àqueles que creem e não a todos, já que ele já morreu por todos? Jesus já morreu por todos no arminianismo. Por que é que depois é que ele seleciona? A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Por que é que aqui ele faz acepção? Não seria mais fácil Deus morrer por todos e salvar a todos, já que Jesus já morreu por todos? Mas é aí que eu disse para vocês. A doutrina deles entra em contradição toda hora. Cada ponto entra em contradição com o outro. E aí eles vão falar, Jesus morreu por todos. Mas aí a gente tem a complicação de que se Jesus morreu por todos, então o pecado de todos já foi perdoado. E aí eles entram no universalismo, que é a ideia de que Jesus vai salvar todos no final, independente de quem você é, de você ter crido ou não. Para fugir do universalismo, ou para mascarar o universalismo, porque ele está meio que em todos os pontos, eles vão fazer essa separação. A morte dele só é eficaz para aqueles que creem. Como se a morte de Jesus fosse um remédio derramado sobre alguém, e não a ação de Deus para alguém. Você não entendeu a diferença? Calma. Vamos supor que a morte de Jesus fosse uma água que vai ser derramada por toda a humanidade.
O sangue de Jesus vai ser derramado por toda a humanidade. Então vai lá e derrama. Beleza. Já derramou por toda a humanidade, todos estão molhados com essa água. Por que agora eu vou retirar ela de quem não aceitou Jesus? Entende? É assim que fica estranho. Já no calvinismo, nós ensinamos que Jesus morreu para salvar o seu povo. E a gente vai mostrar isso aqui nos próximos vídeos, né? Vai ficar mais fácil de entender. Então, em momento algum, Deus promete que Jesus vai morrer para salvar o mundo inteiro, literalmente. Mas para aquele povo que é chamado por ele à salvação. Para o povo que crê nele, para o povo que é eleito por ele. E nós só cremos em Jesus porque ele nos elegeu para isso. E se ele nos elege, ele nos chama. Se ele nos chama, ele nos converte, nos justifica. Então, essa ideia da expiação de Cristo por toda a humanidade entra em choque com vários textos da Bíblia também. Ao longo do tempo, você vai entender melhor aqui no canal. A princípio, o sacrifício de Jesus na cruz foi feito por todos os pecados de todas as pessoas em todo o mundo. Essa frase aqui, ó. Jesus já morreu por todas as pessoas do mundo. Lembrando mais uma vez, frase extraída deles, tá bom? Não foi eu que escrevi, só estou lendo. Isso significa que a morte de Cristo foi suficiente para pagar pelos pecados de toda a humanidade e a oferta da salvação está disponível para todos, sem exceção. No início da frase, nós temos algo que é conclusivo: Jesus já pagou pelo pecado de toda a humanidade. E na parte B da frase, nós temos uma dúvida, que é se ele vai ou não aplicar a você e a mim. Isso aqui, lembra do Chaves? Lembra do Chaves? O Kiko chega com um pirulito, alguma coisa, né? E ele fala assim: olha, esse pirulito eu tenho, mas eu não te dou. Então, olha só, o pirulito já está ali, ele já foi comprado, já está disponível, e ele foi comprado por vocês, mas ele não vai dar para vocês, entendeu? É muito esquisito, mas é assim que eles ensinam. A expiação ilimitada implica que a salvação é oferecida a todos os seres humanos, independente de sua eleição ou predestinação. Isso reflete a visão arminiana de que Deus deseja que todos sejam salvos e que ninguém seja excluído da possibilidade da redenção. Aqui nós excluímos a ideia da eleição, porque a vontade dele é salvar a todos, e nós já criamos um Deus que quer uma coisa, e um filho que morre por essa coisa, mas que alguma coisa impede ele de fazer aquilo que ele quer. Então, Deus derramou sua graça preveniente sobre toda a humanidade, é a vontade dele salvar toda a humanidade, ele só vai escolher quem aceitar ele, então não é todo mundo, né? Agora todo mundo já ficou limitado, já entrou em conflito aqui a doutrina. Ele já não quer mais salvar todo mundo, ele só vai salvar quem acredita nele. E aqui ele fala que Jesus morreu, já pagou pelo pecado de toda a humanidade. Mas ele vai brincar com aquele pirulito: eu tenho pirulito e eu não te dou, ou a não ser que você faça alguma coisa que eu te mandar. Não é esquisito? Não é estranho? Você está lendo a doutrina, né? Está lendo a doutrina. A gente tem aqui a outra doutrina, a graça resistível. A graça resistível bate de frente com a graça irresistível do calvinismo. Na graça irresistível, Deus te converte do seu pecado. Ele te restaura, conforme Paulo escreve em Efésios capítulo 2. Pedro também, né? Deus nos tirou das trevas e nos levou para o seu reino da luz. Essa é a conversão. É Pedro falando sobre a conversão. Deus, ele te tirou das trevas e te levou para o reino da luz. Paulo fala que nós fomos salvos quando nós estávamos mortos, né? Nós recebemos vida, fomos vivificados quando ainda estávamos mortos. Isso é conversão. Na graça resistível não existe conversão. A graça irresistível ainda coloca o livre-arbítrio humano como determinante na salvação. A graça de Deus pode ser resistida e rejeitada pelo ser humano. Quem é esse ser humano? É o ser humano que recebeu a graça preveniente,
é o ser humano do qual Jesus morreu por ele, mas Jesus não consegue salvá-lo, se ele resistir. A graça irresistível ensina que, embora Deus ofereça a todos os seres humanos a graça necessária para a salvação, essa graça não é irresistível. A doutrina da graça irresistível enfatiza o livre-arbítrio humano e a responsabilidade individual. Isso aqui não tem nada a ver com a salvação. Eu vou falar para vocês, tá? A doutrina da graça irresistível, segundo o arminianismo, enfatiza o livre-arbítrio humano e a responsabilidade individual na salvação. Esse na salvação tem que marcar, né? Porque ele não está falando só sobre o nosso livre-arbítrio, mas é sobre a salvação. Deus não força ninguém a ser salvo. Ele oferece a salvação e a graça necessária para que a pessoa possa crer, mas deixa a decisão final nas mãos do indivíduo. Palavras do próprio arminianismo, tá? Deus deixa a decisão final na mão do indivíduo. Ou seja, embora ele quer, ele não pode se o indivíduo não deixar ele fazer isso. Agora, preste atenção. Graça não tem nada a ver com livre-arbítrio. Não tem nada a ver com responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, salvos e não salvos. Todos iremos pagar pelos nossos pecados. Não no purgatório, não no inferno, mas aqui. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Paulo estava falando sobre o pecado nesse caso também. Então, a responsabilidade individual não está ligado à conversão do ser humano, mas aquilo que você faz, sendo ou não salvo. Deus vai te cobrar sobre os seus pecados, ou ele vai te abençoar pela sua boa ação também. Deus te abençoa quando você faz coisas boas, é uma promessa de Jesus também. Mas, não como a teologia da prosperidade ensina, mas ele abençoa. Mas isso não tem a ver com salvação. Quando a gente fala sobre salvação, nós estamos falando de um homem que está morto em seus pecados e por isso ele não pode aceitar a Jesus. Ele está cego, ele está seguindo o curso deste mundo, como Paulo fala, ele está seguindo o curso do diabo, de Satanás. Então, a responsabilidade deste homem é tão grande quanto a responsabilidade de uma pessoa que foi salva. Não é porque você vai ser convertido que Deus feriu a sua responsabilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele vai cobrar a todos pelas suas ações aqui na terra, ou aqueles que não creem nele no inferno, mas isso não tem nada a ver com conversão. Outro ponto, Deus não força ninguém a ser salvo, nem no calvinismo. O calvinismo não ensina que Deus te obrigou a se salvar. O calvinismo ensina que Deus te salvou. É isso que Deus fez. Ele não conversou com você para negociar sua salvação. Ele te salvou. Quando Jesus morre na cruz, ele morreu para te salvar. Ele não te perguntou se você queria ou não aquilo. Ele simplesmente morreu para te salvar. E essa morte foi eficaz na sua salvação, porque se ele não tivesse morrido e ressuscitado, você não seria salvo também. Então veja bem. A graça ela é irresistível, mas a salvação ela é condicional à obra de Cristo e não aquilo que você faz. Então Deus não força ninguém a ser salvo, ele nos convence do pecado. Ele nos converte de uma situação de morte em pecado para a vida, como Pedro fala, né? Ele nos tira do mundo das trevas e nos leva para a luz. Então, o calvinismo não ensina que você é obrigado a ser salvo. Cara, quem dera se Deus obrigasse todos a ser salvo. Quem dera se ele fizesse isso, né? Aí o arminianismo conseguiria cumprir tudo que está aqui. Mas ele não obriga ninguém, ele simplesmente converte as pessoas. Pensa numa parábola sobre isso, por exemplo, de Ezequiel. Em Ezequiel nós temos a visão do vale dos ossos secos. Nós temos ali pessoas falecidas. Essa é a visão. A visão simbólica de Israel era aquilo. Pessoas mortas no vale dos ossos secos. E não é que você estava se decompondo. Ossos secos traz a ideia de que você já tinha se decomposto. Sei lá como é que é. Como é que conjuga esse troço aí? Você já tinha se deteriorado. Então, o Espírito Santo, com o profeta, faz você voltar à vida. Entende? É isso que ele faz na salvação. Pergunto, quantos daqueles
escolheram voltar à vida? Para quantos foi perguntado se eles queriam voltar à vida? Então, a ideia da graça irresistível não tem a ver com a ideia de você aceitar ou não, ou te obrigar ou não. Tem a ver com o fato de que você estava morto e foi vivificado. Isso na graça irresistível. Ela é irresistível porque ela literalmente vai te salvar. Entende? É isso. Não é que ela é irresistível no sentido de que ela vai te obrigar, mas que ela literalmente vai salvar os eleitos de Deus. Então não há uma briga entre a graça de Deus e o livre-arbítrio humano, não. Nunca. Deus não briga. Deus não está preocupado com o livre-arbítrio do ser humano, a não ser para condená-lo. Aquilo que nós recebemos de bom de Deus é pela sua graça, não é pelo que você faz com a sua liberdade. É pela graça. Você pode ser um homem bom, você pode ser um homem honesto, você pode ser um cara trabalhador e ter muito dinheiro e morrer a si mesmo, pobre, sem ninguém. O que você faz, o que você deixa de fazer, não configura, não determina o que Deus vai fazer com você. Tudo o que ele faz de bom é pela graça, é pela misericórdia dele. Olha, por exemplo, o exemplo de Jonas. Jonas não, de Jó. Jonas também, mas de Jó. Jó não tinha nada do que reclamar e Deus permitiu que acontecesse tudo de ruim com ele. Deus não feriu o livre-arbítrio dos filhos de Jó e dos servos de Jó e dos animais de Jó? Mas por que ele fez isso? Porque ele pode, ele não tem que ficar brigando com o livre-arbítrio de ninguém, não. Ele faz o que ele quer. Mas quando nós falamos sobre graça irresistível, nós não estamos falando que Deus está obrigando alguém. Nós estamos falando que Deus está literalmente, eficazmente salvando alguém pela sua graça, entende? Mas aí eles vão bater de frente e falar, não, a graça de Deus é resistível. Aqui nós já vimos uma inclinação do livre-arbítrio arminiano para o mal. Porque até aqui, a primeira ideia é de que Deus ele deseja salvar todos. Aqui também, né? O livre-arbítrio, aqui, o homem tem livre-arbítrio para escolher a Deus. Aqui Deus só vai salvar quem aceitou ele, senão não vai salvar, independente de quem seja. Aqui nós temos a expiação ilimitada, ou seja, Deus ele literalmente morreu para salvar todo mundo. Beleza, mas aqui nós temos uma inclinação do livre-arbítrio para o mal. Não, vocês têm que deixar espaço para a pessoa apostatar. Ela tem o direito de fazer contrário ao que Deus quer. Aí nós já vemos que o livre-arbítrio já toma um caminho da maldade, do humanismo, que é o homem batendo em Deus, é o homem brigando com ele. Não, calma aí. Eu sei que o Senhor morreu, eu sei que a sua graça preveniente foi derramada sobre todos nós, eu sei que cadê? Eu até esqueci qual é a próxima. Jesus morreu, já pagou pelos nossos pecados, mas não é isso que determina o que eu quero fazer da minha vida. Não é o fato de você ter morrido por mim que determina que eu vou aceitar você ou não. Então nós já vemos o livre-arbítrio humano tomando o caminho do mal, entende? Isso já está presente também na doutrina do arminianismo. E a última doutrina, segurança condicional, vai bater de frente com uma doutrina lá de cima. Eu vou deixar vocês responderem nos comentários qual doutrina que ela está batendo. Segurança condicional. A perseverança na fé é necessária para a salvação final. Então nós temos aqui uma outra salvação, segunda salvação, a salvação que é final, né? E é possível que um crente caia da graça e perca a salvação. Então nós não estamos falando sobre alguém que não era salvo, nós estamos falando de alguém que era salvo, beleza? Alguém que literalmente escolheu a Jesus. Não existe conversão no arminianismo, então está aberto, é um sistema aberto, né? Você vai e volta a hora que você quiser. A pessoa que escolheu Jesus, ela pode perder a salvação. E alguns arminianos vão falar que ele perde para sempre, ele nunca mais vai ter outra chance de ser salvo. Usando erroneamente o texto de Hebreus, eles vão fazer essa leitura aí sobre a salvação eterna, a perdição eterna. Você rejeitou Jesus uma vez, não há mais salvação para você, você morreu, vai pro inferno e pronto, acabou. Eu acho que eu errei isso aqui, eu repeti, será? Deixa eu ver.
Essa graça. Eu repeti sem querer. Ah, que pena, cara. Eu repeti aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Vamos lá então ler direto no site deles, né? O link tá ali, ainda bem que tava ali, né? Deixa eu ver aqui. Segurança condicional. Tá aqui, ó. O quinto ponto aborda a questão da perseverança da fé e se os crentes podem perder a salvação após terem sido salvos. No arminianismo, a perseverança dos santos é condicional, o que significa que a salvação de uma pessoa depende da sua contínua fé em Cristo. Se um crente genuíno, aqui ó, estamos falando de um crente que foi salvo literalmente, se afastar da fé e rejeitar a Cristo, ele pode, em última análise, perder a salvação. Isso significa que, embora a salvação seja um dom de Deus e recebida pela fé, essa fé deve ser mantida ao longo da vida de uma pessoa para que a salvação seja garantida. Diferentemente da doutrina calvinista da perseverança dos santos, que afirma que todos os eleitos, inevitavelmente, perseverarão na fé e não poderão perder a salvação, o arminianismo ensina que a salvação pode ser perdida se uma pessoa abandonar a fé. Diferente do que eles ensinam aqui na eleição condicional. Que veja bem, Deus, vamos supor que você vai perder a salvação agora. Esse é o momento, você vai apostatar de vez da fé. Deus previu que em algum momento você creria nele. Por isso ele te elegeu antes da fundação do mundo para a salvação, conforme a Bíblia fala. Só que de repente você apostatou da fé. Calma. Deus não tinha previsto que eu creria? Se ele previu que eu creria, ele deveria ter previsto que eu apostataria e não me elegeria dessa forma. Mas aí que o arminianismo bate de frente com a Bíblia mais uma vez. Deus elege condicionalmente você para a salvação, mas ele não sabe se você vai se manter até o final. E, de novo, é por conta e risco daquele que crê. O Espírito Santo não está atuando no crente aqui. Ele só deixa aberto a possibilidade. E você que determina o resultado final. O resultado final está determinado no início, no meio e no fim da salvação para o arminianismo. E é por isso que essas doutrinas foram rejeitadas completamente. Agora, como que se corrige tudo isso? A gente vai corrigir tudo isso no próximo vídeo, começando pelo parágrafo primeiro, a primeira parte do primeiro parágrafo, tá bom? Eu vou contar com vocês aqui no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Enquanto isso, assistam outros vídeos que vai aparecer na tela aqui e eu te vejo no próximo vídeo que você escolher. Tchau, tchau.